palavra de Deus hoje é tremenda, aquilo que eu vou trazer para a sua vida. A série é Vida Sobrenatural. Quantos aqui acreditam que podem viver sobrenaturalmente? O que significa viver sobrenaturalmente? Ouvir fé? Sim. O que é uma vida sobrenatural? Como a palavra diz, sobrenatural. É uma vida que está além, é superior aos recursos naturais. Quantos creem que esses recursos estão disponíveis para você? Porque tem gente que pensa que essas coisas só acontecem para alguns, né? Para algumas pessoas predestinadas, muito abençoadas, de muita fé. Mas a verdade é que a vida sobrenatural é um chamado de Deus para todos nós. Agora, para a gente experimentar isso, nós temos que ter entendimento. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: entendimento é a coisa mais importante que a gente precisa ter na nossa vida. Provérbios capítulo 4, versículo 7, Salomão diz assim: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. O que Salomão está dizendo, irmãos, é que para você começar a ter sabedoria, você tem que ter um entendimento. Que a sabedoria é importante e o entendimento é importante. Porque quando você entende as coisas, você entende não só para que elas existem, mas você entende toda a dinâmica da existência dessas coisas. Qual é o propósito dessas coisas serem destinadas a nós? Então, o entendimento, ele é fundamental para uma vida sobrenatural. Tudo na vida começa com uma ideia. Diga ideia. Ideia é o verdadeiro coração de toda a verdade. Quando uma ideia, ela é elaborada, nasce os preceitos. Preceitos são aqueles embasamentos da verdade. Davi, no Salmo 119, muitas vezes ele diz assim: ensina-me os teus preceitos. Os preceitos, quando eles são elaborados, eles formam conceitos. Os conceitos, eles são aqueles elementos que estão juntos dos preceitos. E quando os conceitos são expressados, eles são expressados em palavras. Então, para que você entenda, meu querido, o coração de Deus, que você entenda o mundo espiritual, o mundo sobrenatural, você tem que conhecer o coração de Deus, o seu propósito. Aonde que está esse entendimento e o propósito de Deus para você e para mim? Então, a primeira coisa que você precisa entender é a palavra. Diga: palavra de Deus. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é o relato do que Deus pensa para o mundo, o que Deus quer para o mundo e como Ele vai fazer para que a sua vontade seja estabelecida. Amém? Diga: eu preciso entender a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, além de ser no Velho Testamento a Tanar, né, que é a Torá, o Naviim, os Ketubim, ou seja, os livros de Moisés, a Torá, os escritos e também os profetas, a palavra de Deus foi acrescentada com o Novo Testamento, com a nova aliança. Então nós precisamos entender a palavra de Deus. E a gente vai perceber que de Gênesis a Apocalipse tem um assunto: revela Deus, o Rei, o seu reino e a sua família. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: segundo as Escrituras, Deus é Rei e nós, seus filhos, somos príncipes. Você crê nisso? Então, para você ter uma vida sobrenatural, você já precisa entender isso, o conceito de reino que está na palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo inimigo e ele venceu aquela tentação, a primeira pregação dele foi lá em Mateus 4,17.
Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra arrependei-vos, diga arrependei-vos, significa mudança de mente, metanoia, mudança de mente. Arrependimento não é, ai, como eu estou triste, como eu estou chateado. Não, arrependimento é mudança de mentalidade. Portanto, para você ter uma vida sobrenatural, você tem que deixar de ter uma mentalidade pequena e passar a ter uma mentalidade superior, mentalidade do reino. Amém? Arrependei-vos, pois está próximo o quê? O reino de Deus. Jesus não está falando do reino milenar. Jesus está falando que iria se iniciar uma revolução no mundo através dos seus discípulos. E essa revolução não seria das armas, seria uma revolução das ideias, do espírito, do poder de Deus. Então a igreja precisa entender que o conceito de reino tem a ver com o propósito de Deus. E para que nós possamos estabelecer esse reino, ele abre a todos nós o mundo espiritual, e nós podemos entrar nessa atmosfera sobrenatural e viver para implantar esse reino. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: se prepare, que hoje você vai ouvir coisas muito importantes para a tua vida. Para vocês verem como Deus de fato tem este propósito, vocês se lembram da oração do Pai Nosso? Como é que começa a oração? A única coisa que os discípulos pediram a Jesus que ele os ensinasse foi a orar, porque certamente eles viam Jesus orar e ficavam impactados, porque ele saía de lá fazendo maravilhas. Como é que é a oração do Pai Nosso? Como é que eles começam? Pai Nosso que estais nos céus, o quê? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que Jesus está ensinando? Para a gente pedir a Deus que o reino dos céus venha para a terra. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Quantos aqui acham que é possível que o reino de Deus entre na atmosfera humana? Quantos aqui creem para mudar a sua vida pessoalmente, para mudar a sua família, para mudar o teu negócio, para mudar a atmosfera, a nação? Amém, igreja? A Bíblia diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Quando você olha para o povo de Israel, você vê pela história que foi um povo que foi perseguido durante muitos milênios, séculos e milênios. Mas porque Deus era Senhor daquele povo, a nação sempre prosperou. E mesmo no exílio, o povo era favorecido. Se você entender este conceito de que a cidadania do céu pode vir para a terra, você vai entender o que é uma vida sobrenatural. E a oração do Pai Nosso termina de que maneira? Pois teu é o reino, e que mais? E o poder e a glória para sempre. Sabe o que Deus está dizendo, queridos? Deus está dizendo que o reino dele precisa vir para a terra. E quando a gente vai para a palavra de Deus, queridos, e a gente lê o Salmo 115, versículo 16, o salmista revela uma coisa interessante. Ele diz assim: os céus são os céus de quem? Do Senhor, mas a terra deu a ele a quem? Aos filhos dos homens. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte: para que o reino dele se estabeleça na terra, ele precisa de quem? De você. Você já reparou que Pedro, quando ele fala da igreja, ele diz: vós sois nação santa, sacerdócio real. Você é um sacerdote real, tem realeza. Ou seja, quando você está no cumprimento da implantação do reino de Deus, Deus te confere nobreza. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: você não é qualquer porcaria, não. Diga: você é nobre. Quantos podem aplaudir o Senhor e dizer: eu creio? Lá no Éden, quando Deus cria Adão, e é interessante o nome Adão, porque Adão
vem do barro. No hebraico, barro é Adamá. Então, quando você lê você lê o Gênesis, no original faz sentido, porque ele diz assim: o teu nome é Adão porque veio do barro. Faz sentido para nós, mas quando você lê no hebraico faz sentido. Teu nome é Adão porque você veio do Adamá. E Deus diz assim: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Esta palavra dominai no hebraico, radá, diga radá, significa reinar. Olhe para a palavra do teu lado e diga: na minha casa não vai reinar ninguém. Diga: na minha casa quem vai reinar é o Senhor, através da minha vida. Amém? Na tua escola, no teu trabalho, na igreja, quando você entende o conceito de reino, você começa a ganhar autoridade, e o mundo em torno disso começa a ser transformado, porque o sobrenatural começa a entrar na dimensão e na atmosfera do natural. Amém? Então, queridos, a Bíblia sempre que fala do reino de Deus, fala de glória. Por exemplo, o salmista, quando ele fala lá no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre quem? O Rei da Glória. Vai adiante. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Queridos, esse trecho da Bíblia é uma profecia de que quando Jesus ressuscitou e ele entrou nos céus, ele entra nos portais da glória, e ele é recebido não mais como um servo, mas agora como rei. Amém? Glória a Deus. Diga para o teu lado, diga: o Deus a quem você serve é rei. Diga assim: o teu chamado é real. Diga: o meu sacerdócio é real. Amém, igreja? Então a primeira consciência que a gente tem que ter é que nós somos um reino de Deus na terra. E para isso nós temos que viver nestas leis, nesta dimensão. Inúmeras vezes Deus falava com Israel: se vocês cumprirem a minha lei, os meus preceitos, nenhuma nação da terra te resistirá. Mas toda vez que Israel saía da vontade de Deus, as nações vizinhas dominavam sobre ela. Diga assim: quando a lei de Deus opera na minha vida, o sobrenatural acontece. Amém? Glória a Deus. Primeiro entendimento que a gente tem que ter: o nosso Deus tem um propósito para este mundo: estabelecer o seu reino. E o seu reino será estabelecido através dos seus súditos, que são todos reais. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Você pertence ao rei. Diga: eu pertenço ao rei. Então quando você se aproxima de Deus, Ele não é um velho de barba branca, Ele não é um homem decrépito, um coitadinho que está lá no céu e não sabe o que está acontecendo aqui. Ele é o rei de toda a terra, Ele é o rei do universo, e Ele controla todas as coisas na palma da sua mão. Mas este Deus tem o objetivo de implantar o seu reinado na terra. A Bíblia diz que Deus escolheu a nação de Israel para ser luz aos gentios, e através deles veio o Messias Jesus. Mas e hoje, nos dias que vivemos? Tudo isso que você falou, pastor, é muito bonito, mas e o mundo que a gente vive hoje? Você precisa entender o mundo que você está vivendo também. E eu quero dizer para vocês que o mundo que nós vivemos, ele foi tremendamente impactado por um homem que nasceu há 200 anos, no ano de 1818, chamado Karl Marx. Quantos já ouviram falar de Marx? Karl Marx, ele acreditava, ele desejava, ele sonhava que no futuro houvesse um mundo perfeito aqui na terra. Este mundo
era um mundo utópico. Ele cria numa utopia, que é um conceito um pouco mais antigo, de Thomas More. No grego, utopia, u é não e topos é lugar. É um lugar que não existe. Karl Marx acreditava que nesta sociedade igualitária não haveria diferença de classes, não haveria uma relação de poder, não haveria chefe e empregado, não haveria Estado, não haveria governo. Só que ele dizia o seguinte: isso não vai acontecer naturalmente. Antes disso acontecer, precisa haver uma revolução armada, que ele chamava de uma revolução pan-europeia, de toda a Europa, chamando também de revolução do proletariado. Quem já ouviu falar sobre isso? Proletário é o trabalhador. Literalmente ele estava dizendo: o trabalhador vai tomar o poder dos que detêm os meios de produção. O dono da fábrica vai deixar de ser dono, e quem vai ser o dono vai ser o trabalhador. Ele acreditava nisso, que um dia o mundo evoluiria para uma guerra pan-europeia, onde trabalhadores de todas as nações se juntariam e se uniriam contra os senhores, contra os patrões. Karl Marx morreu sem ver isso acontecer. Ele acreditava que a religião era um entrave para isso. Ele não foi muito além, ele não teve uma visão muito aprofundada disso. Mas quando ele disse que a religião era o ópio do povo, é porque naquela época o ópio era usado como analgésico. A pessoa tinha uma dor muito grande, estava no final da vida, ela comprava o ópio, e o ópio acabava tirando a dor. Você sabe que os remédios mais potentes analgésicos hoje são opioides, né? Tramal e outros mais aí que tem esse princípio ativo. Então ele dizia assim: como o ópio é muito caro, gente pobre não pode pagar, eles vão para a religião, porque a religião tira a dor do mesmo jeito, porque ela traz esperança. Só que para ele isso era uma coisa ruim, porque uma pessoa bem resolvida, com esperança, não fazia revolução. Então ele achava que tinha que acabar com isso. Morre Karl Marx, e vem logo no início do século XX a Primeira Guerra Mundial. Foi uma guerra enorme, e houve nesse momento um grande impacto no marxismo, especialmente os teóricos, porque ao invés dos trabalhadores do mundo se reunirem para lutar contra os patrões, o que aconteceu na Primeira Guerra, que era uma guerra de país contra país. Então o trabalhador da Alemanha lutou contra o trabalhador na França ou na Inglaterra, e eles então ficaram em crise teórica. Mas pera lá, não aconteceu a guerra que a gente esperava, por quê? E aí surgiram duas linhas muito importantes para você entender o que está acontecendo nos nossos dias. O primeiro homem é o chamado Antônio Gramsci, um italiano fundador do Partido Socialista na Itália. Gramsci, quando visitou a União Soviética, ficou chocado com a rudeza, com a maldade de Stalin e dos milhões de trabalhadores russos que estavam sendo mortos pelo partido. Ele falou: mas como é que pode isso? Como é que o comunismo se tornou isso? E ele percebeu o seguinte: que o partido e o Estado, ele tinha uma estrutura capitalista, embora uma ideologia comunista. Aí ele falou assim: pera lá, não adianta a gente fazer revolução armada, a gente tem que mudar a cultura. E ele criou o seguinte conceito: o que sustenta o Estado na sua forma capitalista é a cultura. E a cultura para ele é o quê? A cultura é a religião, a filosofia, a arte. E ele disse: ao invés de você mudar a infraestrutura, que é a economia, você muda a superestrutura, que é a arte, que é a cultura. E aí nasceu o marxismo cultural. Ele começou a dizer que era necessário você mudar essa estrutura capitalista na sociedade. Ele dizia: o que sustenta o Estado é a cultura, o que sustenta a cultura é o autoritarismo, e o que sustenta o autoritarismo é a família patriarcal. Olha para o teu lado e diga assim: aí nasceu o marxismo cultural.
Sabe o que um marxista cultural acredita? Que a sociedade só será utópica e boa, igualitária, quando a sociedade ocidental, e ele chamava de judaico-cristã, a visão judaico-cristã, fosse destruída. Então, desde aquele momento, nasceu de maneira incipiente este levantamento desta guerra que a igreja está enfrentando nos nossos dias. Você precisa entender o que está acontecendo para você viver uma vida sobrenatural e ter vitória. Amém? Levantaram também outros pensadores de esquerda e se juntaram na cidade de Frankfurt. E qual era o objetivo deles? Era literalmente acabar com o mundo capitalista e acabar com a sociedade ocidental. Segundo eles, a visão judaico-cristã. Estes camaradas fundaram uma escola chamada de Escola de Frankfurt, que passou a ser chamada assim porque eles se encontravam na cidade de Frankfurt. Mas acontece que isso foi no começo dos anos 20. No início dos anos 30, ascende ao poder na Alemanha um homem chamado Adolf Hitler. E Adolf Hitler odiava quem? Judeus. O que eles tiveram que fazer? Porque a maioria deles era judeu. Eles tiveram que fugir da Europa e eles acabaram nos Estados Unidos. E eles foram para 3 universidades. Primeira, a Universidade de Columbia, em Nova York. A segunda, Universidade de San Diego, na Califórnia. A terceira, a Universidade de Chicago, em Chicago. E ali eles começaram a ensinar aqueles jovens. E eles perceberam que a sociedade capitalista tinha a sua força máxima nos Estados Unidos. E como eles acreditavam que a razão disso era literalmente a visão judaico-cristã, eles começaram a trabalhar para que aquilo fosse destruído, desconstruído. Um deles, os 3 mais famosos, é o Horkheimer, o Marcuse e também o Adorno, Theodor Adorno, que são os 3 mais famosos que tiveram impacto na sociedade. Embora o Karl Marx foi o que iniciou tudo e o Felix Weil que foi o que financiou, mas quando foram para os Estados Unidos, esses foram os 3 mais importantes. O Horkheimer escreveu um livro chamado Teoria Crítica, que eu estou lendo, passei da metade já. Nesse livro ele ensina que as pessoas têm que criticar tudo. Você já viu escolas que falam: nossa escola é bacana, porque ela ensina o aluno a pensar de maneira crítica. Mas eles criticam o quê? A visão judaico-cristã. Você já ouviu falar de escola desconstrutivista? Esse nome bonito. O que eles desconstroem? A visão judaico-cristã. O Horkheimer também escreveu um outro livro, juntamente com o Adorno, que é um livro chamado de Autoridade. Como é que é o título? Estou lendo em inglês, eu tenho que ver como é que traduzir aqui. A personalidade autoritária. Nesse livro é muito interessante. Ele cria uma escola F de fascismo. Porque eles começaram a dizer que a sociedade americana, que é fundada na visão judaico-cristã, e também uma sociedade onde o capitalismo atingiu o seu máximo, eles criaram uma escala F de quão fascista as pessoas eram. Olhe para a pessoa do lado agora, diga assim: agora você vai saber o quão fascista você é. É interessante, né? Eles diziam que os americanos eram fascistas igual a Itália, e como o próprio Hitler, né? O nazismo, que é de certa maneira um braço do fascismo. Mas eles fugiram da Alemanha por quê? Porque lá na Alemanha eles seriam mortos, mas na sociedade americana eles tinham liberdade para criticar e fazer o que quisessem. Nesse livro, a Personalidade Autoritária,
ele diz que existem alguns elementos que mostram quão fascista você é. Por exemplo, o fascismo se manifesta quando você valoriza a família. Você valoriza a família tradicional. Quantos aqui valorizam? Para eles, vocês são fascistas. Nesse livro também diz que o fascismo se manifesta quando você valoriza a religião. Quantos aqui valorizam a religião? Para eles, vocês são fascistas. Nesse livro, ele diz que o fascismo se manifesta quando você valoriza a propriedade privada. Quantos aqui valorizam a propriedade privada? Vocês são fascistas para eles. Quantos aqui valorizam o mercado livre? Fascistas. Eles é que dizem. Quantos valorizam a sexualidade tradicional entre homem e mulher? Fascistas. Vocês perceberam qual que é o viés? Qual é a intenção deles? E esses camaradas, eles foram muito brilhantes. E eles entraram nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, para mudar a sociedade americana. O mais famoso de todos eles é o Herbert Marcuse. E o Herbert Marcuse, esse livro eu já li, é muito interessante. Ele escreveu um livro chamado Eros e Civilização, onde ele faz uma análise da psicanálise de Freud. Freud, ele fala o seguinte, que o indivíduo, ele tem dentro de si duas tendências, da vida e da morte. E a sexualidade é que garante o pulsar da vida. Mas Freud dizia que para a sociedade poder sobreviver, o homem teria que controlar os impulsos da sexualidade. Aí Marcuse, quando ele escreve esse livro Eros e Civilização, ele libera geral. Vocês se lembram aquela história de que o Estado é sustentado pela cultura, que é sustentado pelo autoritarismo, que é sustentado pela família patriarcal? Ele diz o seguinte, que o homem, ele cria um conceito chamado de sexualidade polimorfa, onde, em outras palavras, ele diz que vale tudo. Sexo de homem com mulher, de homem com homem, de homem com animal, onde a sexualidade não deve ser simplesmente manifesta através da genitália, mas tudo tem que ser liberado, porque se você não libera, você é fascista. Agora, qual foi a importância de um camarada como esse? 20 anos antes da revolução sexual que aconteceu nos anos 70, ele já estava cunhando termos. Por exemplo, você conhece aquele termo, faça amor, não faça guerra? Quantos já ouviram isso? Tem camiseta? Herbert Marcuse. Você conhece aquele termo, paz e amor? Bicho. Herbert Marcuse. O que ele diz nesse livro, Eros e Civilização? Ele diz o seguinte, o ser humano gosta de fazer sexo. Nisso ele está certo. Olhe para o lado e diga assim, se o ser humano não gostasse, você não estaria aqui. Então ele diz isso. O ser humano gosta de fazer sexo, mas a sociedade capitalista, ocidental, judaico-cristã reprime. Quando o camarada fica reprimido, ele fica nervoso. Quando ele fica nervoso, ele faz guerra. Ele dizia, por que a sociedade americana é tão belicosa? Porque eles são reprimidos sexualmente. E quando eles fazem guerra, eles ampliam território. Quando eles ampliam território, eles promovem o capitalismo. Viu a lógica deles? Nesse livro, Eros e Civilização. Então, quando os americanos, por exemplo, entraram na guerra do Vietnã, por que tinha tanta gente contra? Porque, segundo eles, seria um mal para os americanos livrarem o Vietnã do comunismo. Vocês sabem que na guerra da Coreia, a Coreia se dividiu em Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi defendida
pelos americanos, e a do norte ficou com os vermelhos. Eu pergunto para você, qual ficou melhor? A do norte ou a do sul? Eu nunca vejo ninguém da Coreia do Sul querendo atravessar a barreira de noite, de madrugada. Eu quero ir lá, eu quero que o Kim Jong-un seja o meu líder. Você não vê isso. Você está vendo sempre os norte-coreanos querendo entrar na Coreia do Sul. Então os americanos fizeram um favor para a Coreia do Sul. Agora, por que eu estou falando isso tudo, gente? Porque esses camaradas criaram os conceitos que estão hoje dominando a nossa cultura. Ideologia de gênero nasceu lá. A quebra da aliança do casamento, do matrimônio, o divórcio, eles falaram, precisamos promover o divórcio. Aborto nasceu lá. Sexualidade polimorfa nasceu lá, neste conceito de marxismo cultural, porque o objetivo deles é acabar com a sociedade capitalista. Mas segundo eles, o que sustenta a sociedade capitalista é a visão judaico-cristã. Em outras palavras, a Bíblia. Politicamente correto nasceu lá. Sociedade americana que sempre defendeu o free speech, que é a liberdade de expressão, começou a ter problema, porque as pessoas já não podiam mais se expressar. O politicamente correto nasceu ali. Então, queridos, entendam uma coisa. O que nós estamos vivendo hoje, a luta das culturas, não é uma coisa que aconteceu por acaso. É uma agenda do marxismo cultural. É contra isso que a igreja luta hoje. Quantos aqui creem que o reino de Deus é mais forte do que isso? Queridos, o reino de Deus derrubou o Império Romano. O reino de Deus transformou a sociedade europeia. O reino de Deus tem se espalhado no mundo inteiro ainda hoje, porque o poder de Deus é maior do que o poder do engano. Amém? Agora nós precisamos entender que mundo é esse que nós estamos vivendo. É esse mundo onde aquilo que parece ser oriundo de um coração que ama o próximo, coitado, não é daí não. O que está por detrás de tudo isso, nas escolas, o Pondé ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: a esquerda perdeu no mundo inteiro na questão econômica. Não tem um país que tenha sido governado pelo comunismo que tenha se tornado mais rico. Mas numa coisa eles venceram: na produção intelectual. Você não tem no Brasil um político conservador com um discurso afinado, com um discurso coerente. Você não tem professores que tenham capacidade de discernir isso e discordar. Todo mundo está indo pelo viés da esquerda e do marxismo cultural. Então, quem é a resistência para isso, igreja? Somos você e eu. Nós podemos resistir a este marxismo cultural, porque ainda é o nosso chamado. O chamado da igreja é ser resistência. E eu quero provar para vocês, falando agora do papel da igreja. Esse é o terceiro e último entendimento que nós temos que ter, porque se a gente entender isso, nós vamos viver o sobrenatural de Deus na terra. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 e 8 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O apóstolo Paulo revelou que nós estamos numa guerra espiritual. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você não sabia, mas você está no meio de uma guerra espiritual. E essa é uma guerra de reinos. É a mesma guerra de Gênesis. É a mesma guerra, porque o mesmo Satanás que disse para Eva: você não precisa de Deus, pode comer a fruta que você vai ser como Deus, é o mesmo que tem lutado durante todos esses anos para destruir a fé. Por isso que o antissemitismo está crescendo nos últimos dias,
Por isso que o cristianismo tem sido ridicularizado nos últimos dias. Por isso que a Europa é um continente morto, porque abandonou a fé, porque deixou que esta visão marxista cultural dominasse a Europa. Mas a Bíblia diz: quem resiste ao espírito do anticristo? Diga assim: é a igreja. Diga: eu resisto ao espírito do anticristo. Como você resiste? Pela pregação da verdade, irmãos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que eu estou fazendo aqui é descortinando a verdade. Eu estou revelando coisas que vocês talvez nem ideia tivessem, para saberem contra o que vocês estão lutando. Quando seus filhos vão para as universidades, é esse tipo de discurso que eles vão ouvir. Abandonem a fé, isso é caretice, isso é ridículo para o século 21. Mas na verdade é contra isso que a igreja luta hoje. Mas como você pode resistir? Diga assim: pelo poder do Espírito Santo. Atos 1, de 6 a 8 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Queridos, não importa quando o dia que Jesus vem, não interessa. O que interessa é que enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma obra para fazer. Olhe para a pessoa ao teu lado: não importa quando ele vem, importa é a obra que você tem a fazer aqui. E aí ele disse mais: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até onde? Até os confins da terra. Glória a Deus, irmão, você crê nisso? Você sabe por que você e eu estamos sentados aqui hoje? Porque a profecia de Jesus se cumpriu. Deus mandou o Espírito Santo, e naqueles 120 que estavam lá no cenáculo, que receberam no dia de Pentecostes o Espírito Santo, o poder de Deus se manifestou, e eles saíram como testemunhas, e ninguém, nem o Império Romano pôde detê-los. E eu quero lhe dar uma boa notícia: ainda hoje o Espírito Santo tem poder para a sua igreja. Ainda hoje você pode resistir ao espírito anticristo. E a Bíblia diz que o anticristo nunca se manifestará até que aquele que o detém seja retirado. Quem que detém o anticristo, irmãos? É o Espírito Santo. Através de quem? Aonde o Espírito Santo está? Diga você, olhe para o teu irmão do lado, diga: você é a resistência. Diga: você pode resistir o avanço da cultura. Queridos, por mais que a mídia, por mais que Hollywood, por mais que a educação esteja cada vez mais trazendo uma mensagem anticristã e antijudaica, mais o Espírito Santo está ganhando pessoas em todo o mundo, porque ninguém resiste ao poder do Espírito Santo, ninguém resiste à obra de Deus. Amém, igreja? Agora você tem que saber qual é o teu chamado. O teu chamado é de rei. É interessante porque toda vez que fala do reino de Deus, vem uma palavra do lado, junta, que se chama glória. Pois teu é o reino, teu o poder, tu é a glória. O que é glória, irmãos? Glória, no hebraico, a palavra é kavod. Diga, kavod. Kavod é peso. Porque originalmente alguém honrava, glorificava alguém através de ofertas em peso em ouro. Mas, por exemplo, se eu disser para vocês Ani Kaved, diga Ani Kaved, eu sou pesado. Ani Kaved Meod, eu sou muito pesado. Vem aqui, pastor Zé Luiz. O Zé Luiz tem a metade da minha glória. Tem a metade do meu peso. Ele pesa 100 e tanto sou eu. 67, eu peso 130, está quase o dobro dele. Imagine que aqui fosse
um chão recentemente cimentado, e eu e o Zeca passássemos em cima daquele cimento, provavelmente, onde o Zeca passou, não ia dar para aparecer nada. Onde eu passar, dá para ver até a marca do tênis que eu estou usando. E vai aprofundar muito mais. Sim ou não? Obrigado, Zé. A palavra glória, assim, significa peso, capacidade de impactar, de marcar uma sociedade. O reino de Deus é assim, irmãos. Quando o povo de Deus para de ter religiosidade, discurso e começa a viver a fé, o reino de Deus na tua vida vai ser poder do Espírito Santo na tua vida, manifestações, o favor de Deus. Queridos, um homem na Bíblia me intriga demais: Davi. Davi é o grande herói de Israel, mas esse homem está longe de ser perfeito. Está longe de ser perfeito. Ele era um terror para os inimigos. Mas quando ele estava perante Deus, ele era um homem quebrantado. E Deus fala de Davi a coisa mais linda que eu acho que Deus pode falar de alguém. Diga: Davi é o homem segundo o meu coração. Davi é o homem que eu gosto. Eu gosto do jeito dele. E coração no hebraico, lev, significa também mente. Davi, queridos, para vocês terem uma ideia da história de Israel, quando Josué levou o povo a atravessar o Jordão, o tabernáculo ficou num lugar chamado Shiló por 369 anos. Durante os 40 anos do reinado de Saul, ele não estava nem aí para o tabernáculo. Mas quando Davi assumiu o poder, a primeira coisa que ele falou: eu quero trazer o tabernáculo para Jerusalém. E ali, a Bíblia diz que ele criou o chamado tabernáculo de Davi. Não foi ele que deu esse nome, foi Deus que deu. Deus falou: eu restituirei o tabernáculo de Davi. Porque diferentemente do tabernáculo de Moisés, que só um sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, o tabernáculo eu digo no Santos dos Santos, o tabernáculo de Davi, a arca estava visível de todo mundo. E todo mundo podia adorar. E ele instituiu a adoração de 24 horas por dia. E a Bíblia diz que ele, como rei, ia 7 vezes diante do tabernáculo para se prostrar perante a presença de Deus. Davi, mesmo rei, amava Deus acima de todas as coisas. Eu quero dizer para você que Deus precisa de homens e mulheres como Davi. Esse tipo de gente não vai perder para a cultura. Queridos, Davi nunca perdeu uma batalha na vida, nenhuma sequer, porque onde ele ia, o Senhor dos exércitos, Yahweh Tsevaot, era com ele. Amém? Por quê? Porque ele marcou a sua cultura com uma vida de quem entendia o que era lidar com o rei. O que Deus precisa hoje, irmãos, é de pessoas que sejam testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Essa palavra testemunha, na língua original do Novo Testamento, é mártir. Mas parar, pastor, mártir, o que é mártir? Alguém pode me dizer o que é o mártir? Quem é? É o indivíduo que morre por aquilo que crê, sim ou não? Nós estamos há 2000 anos de quando tudo aconteceu. Porque aqueles primeiros cristãos criam tanto na mensagem que Deus deu para eles, que eles viviam por ela e estavam dispostos a morrer por ela. Por isso, a cultura passou a chamar de os mártires, que eram os testemunhas daqueles que morriam pela sua fé. Então deixa eu falar uma palavrinha aqui para você, que é aquele tipo de crente meia boca. Porque tem um crente meia boca. É o crente que vem no domingo, levanta a mão, dá glória a Deus, canta, pula, chega na segunda-feira, tem a primeira dificuldade, começa: eu vou largar de tudo, eu não quero mais saber de nada.
A Bíblia diz assim: você não resistiu até o sangue. Querido, você quer viver o favor de Deus? Você quer viver debaixo da unção que estava em Davi? Então você precisa viver no amor a Deus, pregando o Evangelho, sendo testemunha na vida e na morte, na luta e no momento de paz, na vitória e na derrota, porque em algum momento o Rei dos Reis vai botar a mão na tua vida e você vai ser mais do que vencedor. Então a igreja hoje precisa se levantar, e eu quero dizer uma coisa para vocês: o que vai tornar um mundo melhor, embora eu tenha o meu posicionamento na questão econômica, mas não é o capitalismo, o socialismo ou o comunismo, não é sistema do mundo nenhum. O que vai transformar essa terra é o reino de Deus na terra, através do seu povo que crê e que ama a Deus e que vive a sua palavra. Amém? Para estes Deus vai trazer o seu poder e a sua unção. Estes vão viver o que é o sobrenatural. E o Senhor está perguntando: quantos aqui querem viver o sobrenatural de Deus? Se você deseja viver sobrenatural, você tem que sair da superficialidade. Porque tem gente que pensa que pode ter um pouco de cada mundo. Não, eu quero o reino de Deus para as coisas que me interessam. Para as outras que não me interessam, eu quero viver a cultura. O teu chamado é de contracultura. O teu chamado é para estabelecer o reino de Deus, a verdade de Deus. E essa verdade, Jesus prometeu: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, Marcos morreu há 200 anos e ele nunca viu se cumprir o que ele profetizou. Aliás, o marxismo é uma crença, porque não existe nada de científico lá, é crença. E tem muitos crentes que são mais marxistas do que crente, talvez nunca tenham se convertido. Porque eu não consigo entender você defender um sistema que diz que a religião é um ópio, que o relacionamento de marido e mulher é ruim para a sociedade, que a liberdade não é bom. Eu não consigo entender um cristão que defende isso. Nós não temos que defender bandeiras nenhuma bandeira. Nós temos que defender a palavra de Deus. Esse é o seu chamado, esse é o seu legado. É nesta palavra que tem poder, e é nesta palavra que você vai viver o sobrenatural de Deus. Quantos aqui querem isso? Então feche seus olhos, igreja. Essa luta que nós estamos vivendo não é só no Brasil, irmãos, é no mundo inteiro. Uma luta orquestrada para destruir a fé, para destruir o que eles chamam de visão judaico-cristã. Quem está por detrás disso é o próprio Satanás, é o espírito do anticristo. Mas a palavra de Deus diz que ele ainda não dominou o mundo, porque ele precisa aguardar que aquele que o detém seja retirado. Quando você entra no exército de Deus, as armas espirituais que Deus tem para você, Ele coloca na tua vida. Você está me entendendo, irmãos? Quando você entrar numa discussão de argumento e que Deus te der revelação, palavra do conhecimento, espírito de entendimento, vai acabar a conversa. Porque contra o poder de Deus não tem como. O apóstolo Paulo era um homem intelectual, era um homem que dominava as culturas. A cultura romana, porque ele era cidadão romano. A cultura judaica, porque ele era criado aos pés de Gamaliel. E a cultura grega, porque ele foi criado nas melhores escolas do pensamento grego. Perseguiu os cristãos, até que Jesus se revelou a ele. E eu quero te dizer, esse Jesus ainda se revela hoje e vai usar você. Você é testemunha, abra a tua boca, não tenha medo do politicamente correto, tome posição, porque todos esses sistemas vão passar.
Se você estiver cheio do Espírito, não tem ninguém que o inimigo vai reter na tua vida, na tua família, na tua casa, porque Deus vai te dar poder para isso. Quantos querem viver no sobrenatural? Diga assim: oh meu Deus, perdoa-me, Pai, quando eu duvido da tua palavra. Perdoa-me, Senhor, pela frieza do meu coração, quando eu escolho os meus caminhos que não são os teus caminhos. Hoje eu me posiciono em favor do teu reino, de viver a tua palavra, na vida e na morte, na dor e na alegria, porque eu quero fazer parte deste exército. Eu quero viver uma vida sobrenatural. Eu quero viver o teu poder, Espírito Santo. Controla a minha vida, minhas emoções, meus pensamentos. Ajuda-me a entender o mundo em que vivemos e crer na mensagem que prego do Evangelho de Cristo. Eu quero declarar hoje, perante os anjos de Deus, que o Senhor é Senhor da minha vida, da minha família, da minha casa, do meu negócio. Onde eu pisar o meu pé, eu vou impactar a sociedade, eu vou transformar a sociedade, porque o Senhor em mim vai fazer isso. Mas eis-me aqui, estou disponível. Perdoa-me, Senhor, muda a minha mente, eu preciso de arrependimento. Muda a minha visão, para que eu possa entender o teu chamado e o teu propósito. E eu sei, Senhor, que ninguém me resistirá, para a honra e glória do teu nome. Queridos, os discípulos, antes de receberem o Espírito Santo, eles estavam amedrontados. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, eles tinham tanta ousadia, que eles não se importavam se iam morrer ou viver. Eles transformaram o mundo. Essa visão judaico-cristã que durante quase 2000 anos governou o mundo, é o plano de Deus. Satanás está se levantando hoje, e ele usa a mídia, a cultura, o cinema, a arte, a música que você ouve, para que devagarzinho você comece a deixar de acreditar na palavra e acreditar que o mundo pode ser utópico e bom e justo num sistema em que Deus não seja o Senhor. Como é que você vai provar que isso é mentira? Você vai fazer de Deus Senhor da tua vida, e Ele vai te prosperar. Você vai fazer Deus Senhor da tua casa, e a tua casa vai ter paz, vai ter harmonia, e não vai ter derrota do inimigo. Seu olhar, suas palavras, teu coração, sua devoção é para o Senhor. Você entendeu o que é a glória? A glória é o impacto que Deus quer fazer na sociedade através da tua vida. Foi isso que Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas, não de lero-lero, não de balela, mas de uma vida transformada, de poder. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer que você tem uma força que elas não têm, e vocês vão dizer: vem de lá. As pessoas vão ver a tua história e vão dizer: na tua vida acontecem coisas sobrenaturais. Por que não acontece na minha? Porque eu vivo para o nosso Deus. O Senhor me manda dizer para a igreja que vocês não têm ideia do que Deus quer fazer nesses últimos dias. E Ele quer fazer na tua história. Diga assim: Deus, eu creio que a minha história ainda não acabou, que o Senhor ainda tem coisas lindas para realizar na minha história. E o Senhor me manda dizer que Ele vai restaurar, vai restituir, vai reconstruir. Ele vai te levantar nesta geração. E não é no poder do teu intelecto, não é no poder da tua influência, é no poder do Espírito Santo de Deus. O que o mundo está precisando
é do mover do Espírito, o sobrenatural de Deus. Nesse momento, irmãos, o Senhor me disse que está vendo gente sendo curada aqui, que está vendo pessoas libertas na mente aqui, porque Ele está visitando este lugar, porque a sua Shekinah e a sua glória está neste lugar. Você crê nisso, irmãos? Você quer viver essa realidade em nome de Jesus? Nós vamos terminar o culto de hoje fazendo a oração do Pai Nosso. Esta é uma oração que todo crente devia se lembrar todos os dias, porque nela contém segredos. Jesus disse para os discípulos: é assim que vocês devem orar. E nós vamos orar agora. Pai nosso que estás nos céus, juntos, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Por teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda o Senhor, glorifique a Deus. Levante a sua mão para os céus. O teu Deus reina, está vestido de majestade. Não há outro Deus como Ele. Ele é Senhor da terra, Ele é Senhor da tua vida. Feche seus olhos e levante a mão para os céus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor do Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, com o povo de Deus em toda a terra, até a consumação dos séculos. Amém. Deus te abençoe, querido. Viva uma vida sobrenatural.